Deficiência em Moçambique. Amigo ouvinte, sinta-se calorosamente cumprimentado. Está no ar o seu programa que é transmitido em mais de 80 rádios comunitárias em Moçambique. Na vossa companhia está Sidney Bernardo na apresentação e Abdurrahmane na edição. Votos de ótima escuta. Este programa teve apoio à produção da TV Surdo. Amigo ouvinte, vamos iniciar o programa a partir da cidade da Beira, província de Sofala, onde o jornalista Abdurrahmane vai narrar os desafios das organizações que lidam na área de pessoas com deficiência. Deficiência em Moçambique. Orebacom, organização para a reabilitação baseada na comunidade, em parceria com a Light Photo World, une esforços em prol da inclusão da pessoa com deficiência na cidade da Beira. Segundo Maria Fernanda, diretora da Orebacom, a área de saúde sexual e reprodutiva ainda constitui uma grande preocupação entre as pessoas com deficiência. Falamos na situação de saúde sexual e reprodutiva, principalmente para as jovens que estão a participar nas aulas de alfabetização. Não só para as raparigas, como também para os rapazes. Falamos também sobre a pílula obstétrica para as jovens e para as mães. Falamos mais como cuidar de uma criança com deficiência. Temos vários conhecimentos, experiências vastas, porque cada um de nós que faz parte da família Orebacom tem alguém com deficiência nas suas casas. Para além de saúde sexual e reprodutiva, também são abordados assuntos sobre cuidados a ter com crianças com deficiência. Eu tenho os meus conhecimentos que passo para as mães e sucessivamente. E os resultados são muito bons. Inclusive ensinamos a melhorar a dieta alimentar. Há uma deficiência que é uma deficiência severa e se tu não tens conhecimento, não vais conseguir cuidar da tua criança, que é a paralisia cerebral. Então, cada ensinamento de uma mãe com paralisia cerebral é esse que passamos para as outras. A MODEF é uma das organizações pioneiras na advocacia pelos direitos à saúde sexual reprodutiva da pessoa com deficiência. Contudo, Noé Timóteo, ativista desta agremiação na província de Sofala, disse ainda persistirem tabus quando se fala da sexualidade. Antigamente tinha muita discriminação pelas pessoas com deficiência. A informação às vezes não chegavam até eles. Na geral popular diziam que o deficiente não pratica sexo, não tem a necessidade de ter conhecimento sobre saúde sexual e reprodutiva. Dentro das informações da MODEF, desde vários seminários que também temos participado, várias formações também temos participado também, fomos também entender que a pessoa com deficiência também tem também os mesmos direitos como a pessoa que também não tem nenhuma deficiência. Com vários desafios que as organizações moçambicanas em trabalhar com este grupo social, como a MODEF em Sofala tem ultrapassado barreiras. Trabalhar com as pessoas com a deficiência para nós é muito bom porque não excluímos a ninguém. Porque com deficiência, sem deficiência, nós trabalhamos também para ajudar. Vejamos, já fomos numa escola aqui na província de Sofala que tinha alguém que não falava, mas tinha o outro aluno que estava ao lado dele, também estava a fazer alguns sinais para o colega para ter a informação que nós estávamos a dar naquele dia na sala. Isso mostra que estamos também preocupados com a inclusão aqui na província de Sofala. Parabéns ao Orebacom e à MODEF pelo trabalho que têm feito pela inclusão da pessoa com deficiência na área de saúde sexual e reprodutiva. Depois da cidade da Beira, vamos a Maputo, onde o jornalista Abdurrahmane visitou a CERSE, uma escola que acolhe crianças especiais. Deficiência em Moçambique.
Nos anos 2000, pais encarregados de educação de crianças especiais na cidade de Maputo enfrentavam vários desafios para a educação e assistência médica de seus filhos com deficiência. Foi nesta situação de incerteza sobre o futuro de seus filhos que surgiu a Associação para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, SERSE. Éramos funcionários do Ministério da Saúde e trabalhávamos no Centro de Exames Psicotécnicos. Era uma entidade de referência na avaliação psicológica. Nessa altura, nos anos 99, 2000, recebíamos estudantes de várias escolas, da escola portuguesa e outras escolas, como a 3 de fevereiro, a 16 de junho, quando as crianças tinham dificuldades de aprendizagem. E algumas mães também que não tinham os filhos nas escolas apareciam no nosso centro, pertencendo ao Ministério da Saúde, neste caso, para nós fazermos a avaliação e podermos dar o nosso parecer se estas crianças poderiam ou não continuar na escola. E por causa deste atendimento, algumas crianças nós deixávamos que ficassem o dia todo, porque eram muitas. Lembro-me do dia em que algumas mães saíram e tinham que voltar às 14 para vir buscar os filhos. E nós percebemos que estas mães conseguiram ir ao salão, algumas conseguiram ir ao mercado. Foi quando nós já percebemos que, afinal, a nossa primeira ajuda, na verdade, era para empoderar a mulher, porque percebíamos a aflição destas mães. Além da falta de serviços acessíveis a estas crianças e aos pais, a criação da SERSE foi impulsada pela necessidade de reduzir os encargos dos países estrangeiros e hoje recebe crianças especiais de todo o país, tendo neste momento 130 crianças internas e externas. Um pai que vinha de Portugal, que é o pai da Francisca, que está aqui, o engenheiro Nelson Pitt, ele já vinha da SERSE Cascais de Portugal. Então, quando ele trouxe a Francisca para fazer a avaliação, explicou de onde é que ele vinha e por que ele teve que transferir a família para Portugal para receber assistência. Foi quando nós começamos a pensar em entrar em contato com a Federação Nacional das SERSES de Portugal para nos dar apoio, porque não fazia sentido transferir a família de Moçambique para Portugal, eles já tinham estado lá há alguns anos. Então recebemos todo o apoio das SERSES de Portugal, da Federação Nacional das SERSES, em termos de programa, de plano, de como é que nós deveríamos proceder, e contactamos os pais das crianças e tomamos a decisão de abrir uma associação. Então decidimos fazer uma associação de pais, em primeiro lugar, e técnicos, em segundo lugar. Muitas crianças chegaram com muitas dificuldades, mas passados mais de 20 anos, a SERSE já formou vários jovens que estão inseridos no mercado do trabalho. Temos histórico de crianças. Hoje temos a Ângela, que fez psicologia, está estagiária na UEM. Fora a Ângela, temos um rapaz que fez arquitetura, já não está conosco. E temos um rapaz também que fez engenharia civil. Este, por acaso, está a trabalhar com o pai. Não digo que ele tem dificuldade, ele é extremamente inteligente. Fez a Manhanga com 18 valores, conseguiu uma bolsa, mas pelo tipo de personalidade, é preciso que haja pessoas que o compreendam para dar um bom emprego. Para mim, é uma das pessoas mais inteligentes com quem já lidei. Mas a sorte que o pai tem alguma empresa e ele está neste momento a trabalhar com o pai. Temos realmente muitos casos de sucesso em termos de escolaridade, como também temos casos de sucesso para meninos que nunca terão capacidade de ir para a escola, mas em termos de atividade, por exemplo, temos crianças a trabalharem no porto que nunca foram para a escola. As mudanças são visíveis não só na vida das crianças, como também dos profissionais. Lumia Lucas, criança de 13 anos de idade, é uma das beneficiárias do projeto e planifica com orgulho o seu futuro. Gosto de estudar, ler, pintar, desenhar. Eu vou escrever tudo. Eu vou cozinhar, vou assistir a culinária, desenhos animados, filmes, séries das ABDs TV na minha casa. E por isso que em 2027 eu vou trabalhar no Porto. Eu vou cozinhar, descascar alho, cebola, descascar laranja, fazer sumo de frutas, vou fazer doces, vou fazer bolo, vou fazer botinhos. Eu vou ter muito dinheiro. 2 bilhões de meticais. Na SERSE, na verdade,
A oportunidade não era minha, era da minha cunhada, só nenhuma formação. Eu não tenho nenhuma formação, mas eu tenho uma experiência vivida mesmo em casa, porque a minha irmã mais velha tem necessidades educativas especiais e ela frequentou a escola de educação especial número 2. Então eu sabia como lidar com crianças com necessidades por aquilo que eu vivia. Como era mesmo para acompanhar, eu ia ficar como ajudante da professora que tinha a formação. A instituição tem ao seu dispor diversos serviços de saúde e de desenvolvimento de habilidades. Para a sua manutenção é cobrada uma taxa para os pais encarregados de educação, mas também são atribuídas bolsas de estudos. Hoje aqui na CERS temos uma mensalidade que são 6.000 meticais, mas quando comparamos ou quando a gente recebe os pais e faz uma comparação com aquilo que era a vida antes de vir à CERS, gastavam muito mais. Porque, principalmente para aquelas com maior nível de dificuldade, tem que ter 2 babás em casa, tem que ir uma vez por semana à terapia de fala, tem que ir à psiquiatria, tem que ir a várias sessões, enquanto que quando vem para aqui os 6.000 meticais cobrem automaticamente tudo, incluindo alimentação, para além destas especialidades todas que não tem que pagar. As sessões fora são extremamente caras, alguns pais chegavam a pagar 20 e tal a 30.000 meticais só para as sessões. É de louvar este tipo de iniciativa como a da CERS, pois a educação é base de desenvolvimento de uma nação. Agora vamos conhecer a história de um jovem com deficiência. Seu nome é Batista. Mais detalhes com a jornalista Mariamo Bibi. Deficiência em Moçambique. Não desistir de sonhos por conta da deficiência. Batista Anfino é exemplo de superação. Saudações, amigo ouvinte. Bem-vindo a mais uma edição do programa Deficiência em Moçambique. Conheça o percurso acadêmico do Batista Anfino, da província de Sofala, distrito de Mar Romeu, que encontra-se atualmente na cidade de Maputo, a frequentar o 3º ano do curso de Filosofia na Universidade Eduardo Mondlane, um jovem com deficiência visual. Esta entrevista será conduzida por mim, Mariam Bibi. Batista, obrigada por ter aceito a entrevista. Fale-nos de sua infância, como adquiriu a deficiência? Saudações aos ouvintes e em especial à senhora jornalista. É uma entrevista muito especial, não é? Bom, eu adquiri a deficiência visual quando criança e adquiri a deficiência por causa mesmo de conjuntivite, uma doença que na verdade assola muita gente, né? E eu também acabei sendo assolada por ela. E tive um tratamento não adequado na altura. Como é que isso foi? Os meus pais me levaram para o hospital, só que era necessário que eu viajasse. Isso era no distrito de Mar Romeu. Era o hospital distrital de Mar Romeu. Então tinha que viajar para o hospital provincial de Sofala. Hospital central, melhor dizer, né? Então, os meus pais não concordaram com aquilo que foi a recomendação dos profissionais de saúde. E eles abandonaram o hospital, fugiram, em outras palavras. E na altura confiavam em medicamentos tradicionais. Ora, não é de todo o mal que eles fizeram essa decisão. Na altura também tinham um problema de conhecimento da matéria, né? Hospitalar. Eles tinham medo, na verdade, de ter uma operação que talvez me levaria à morte, coisas como essas. Então foi por isso que eles acabaram abandonar o hospital. Então foi desse jeito como adquiri a deficiência. Como? É que quando saio de lá, do hospital distrital, a doença acabou piorando. Aí já nem dava já para voltar. Então, mais tarde, até acabaram indo para o hospital, mas já tinha passado o tempo que poderia ser possível resolver esta doença, que acabou, então, culminando na cegueira. E onde aprendeu o Braille, que é a gráfica usada a pessoas com deficiência visual? Bom, eu aprendi o Braille na instituição dos deficientes visuais na Beira, denominada Instituto de Deficientes Visuais da Beira. Então foi lá onde eu aprendi a grafia Braille.
E como estudante, quais são os desafios que tem enfrentado no processo de ensino e aprendizagem como deficiente visual? Bom, essa pergunta, eu acho ela sempre muito interessante. Uma pergunta que agrada responder, por outro lado, dá aquela amargura, não é? É uma pergunta interessante, mas muito interessante. A amargura não está na própria pergunta, mas na situação em si. Porque isso leva àquilo que acabamos denominando como inclusão, por aí, enfim. Bom, indo agora à pergunta de forma direta, para mim tenho muitos desafios, ou seja, olho muitos desafios, ou tive muitos desafios, melhor dizendo, no meu processo de ensino e aprendizagem. O primeiro desafio é mesmo a questão de falta de capacitação por parte dos professores. O segundo desafio seria que eu iria elencar falta de materiais didáticos, né? Por exemplo, quando eu entrei na 8ª classe, tive muitos problemas, como por exemplo estudar o inglês. O professor não sabia o que fazer. Às vezes nem eles mesmos sabiam como me avaliar. Eu até tinha que, de certa forma, ouvir o que os outros faziam para eu dizer: docente, me avalia dessa forma. Então isso aí já é pior, né? Aqui já estou a tocar nessas duas questões. Falta de capacitação, mas também ao mesmo tempo estou a tocar a questão que tem a ver mesmo com falta de materiais. Na falta de materiais didáticos, estamos a falar, por exemplo, na questão de inglês. Como aprender? Que livros eu podia ler? Que materiais? Será que havia materiais braille? Não. Então, em várias disciplinas, não tinha lá materiais em braille. Então, isso era muito difícil para poder estudar. Outro desafio que eu olho como um grande desafio foi quando eu estava quase a entrar na Universidade Eduardo Mondlane. Aquele processo de exames de admissão, aquele processo, sim, foi um dos processos que, diga-se de passagem, se me permitir, me irritou. Por quê? Me irritou. Por quê? Porque, primeiro, eu não tinha, como já havia dito, materiais suficientes para poder estudar. Tudo estava no físico, né? No formato físico. Não tinha muita coisa no formato eletrônico. Para mim foi muito difícil. E, aliás, mesmo no eletrônico, eu não tinha computador na altura para poder me preparar. Agora, onde que eu constatei ainda mais o pior? É que, quando vamos a fazer os exames, eu fui em pé de igualdade com uma outra pessoa que tinha até condições, né, para poder ler. Podia ler. E como se não bastasse, ao resolver exames, eu dependia de alguém para poder meditar. Ora, essa ideia de alguém meditar e eu responder funciona melhor quando eu não conheço uma maneira de escrever. Porque para quem sabe escrever, ser ditado e responder, às vezes isso é muito difícil. E olha só, a questão da paciência da pessoa para fazer aquilo, isso torna-se muito desafiante e tinha que correr naquela pressão para poder conseguir resolver o exame o mais rápido possível. Então isso para mim foi algo muito desafiante. Mesmo aqui na faculdade, também é desafiador você ver estar perante docentes que também não dominam, não é? Não sabem como lidar com a pessoa com deficiência. Então isso é o que eu poderia elencar como desafios. E talvez como proposta, eu acho que quanto aos exames, era muito importante que houvesse várias metodologias para poder examinar a pessoa com deficiência. Não critico de todo o mal, né, a ideia de examinar oralmente, mas também essa pode servir para aqueles que, por exemplo, estudaram só oralmente na altura, né, no momento em que eles fizeram, por exemplo, o seu curso. Mas tinha que ter lá, por exemplo, o braille. É verdade que há quem não fez o braille. Então, essa pessoa que entende braille podia fazer o exame com o braille. Aquela pessoa, por exemplo, que domina a informática, por que não pode fazer por via de computador, melhor dizendo? Então, eu acho que deveria se desenvolver ideias para conseguir lidar com... Ou seja, que a pessoa com deficiência sinta-se de forma igual. Senão, então,
Pelo menos, talvez, temos que remover essa ideia da pessoa com deficiência visual fazer os exames. Então, como o Batista tem feito para estudar a face a esses desafios? Bom, como já havia dito, eu fiz braille, mas também, graças a Deus, fiz informática. Neste lugar, aqui na universidade, uso mais o computador, é resultado daquilo que eu aprendi. E, às vezes, tenho convidado as outras pessoas, ou seja, tenho pedido aos outros colegas para que possam me ditar os apontamentos. Então é desse jeito como tenho desafiado. E às vezes, olha, é mesmo no momento é que se sabe o que se deve fazer. Algumas coisas, mesmo agora, nem posso dizer, né? Mas no momento, as ideias têm que aparecer, tem que criar ideias para sempre superar os desafios. E quais são as suas metas de vida acadêmica e depois para o mundo profissional? Olha, é mais uma daquelas perguntas muito doces, né? Muito especiais. Por quê? Porque, assim, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro ser humano, eu tenho desafios individuais, não é? Além dos desafios estudantis, estou a falar dos desafios da vida. E também tenho sonhos na minha vida, né? Mas esses desafios, melhor dizendo, eu preciso resolver. Como resolver? Eu creio que é a partir do estudo. Bom, depois da minha formação aqui, eu gostaria de abraçar a área política e também tenho sonhos, diria eu, sonhos alheios, porque eu penso em abraçar a área empreendedora. Essa é uma área que me chama muito a atenção, né? Então, no cômputo geral, é isso que eu gostaria de ser depois de terminar. Na área acadêmica, bom, não posso dizer tanta coisa, mas tem aquela sensação, né? Melhor, aquela sensação de um dia ser doutor, tal, né? Aquela sensação boa, mas é uma ainda sensação que tenho que cultivar cada vez mais, porque os desafios de hoje não me fazem desistir, mas eles cada vez mais vão me preparando e eu vou refletindo. Mas pronto, acima de tudo, gostaria de chegar lá no topo. E o que lhe motivou a continuar os seus estudos até chegar ao ensino superior? Há muita coisa que eu posso elencar como motivadoras, não é? Melhor dizendo. Mas eu aqui coloco Deus em primeiro lugar. Deus para mim é uma realidade. Então, Ele é tudo, realmente. Foi Ele que me ajudou bastante. Agora, minha família nunca me deixou sozinho. Então, ela sempre me ajudou. Eu quero aqui destacar duas figuras muito importantes na minha vida. Na primeira fase, há um pastor, chamado Pastor Elias, melhor dizendo, chama-se Pastor Elias, de Brasil, que foi muito útil para eu poder conseguir estudar. Mas já agora, há um senhor chamado João Vembani. Tem sido uma pessoa muito abençoada, muito especial para mim, né? Para o meu curso. Essas pessoas têm sido muito especiais. Olha, não deixaria aqui de citar minha mãe, não porque esteja em último lugar. Minha mãe já colocava lá quando eu disse família. Minha mãe, meu pai, esses tiveram um papel muito importante. Então o Batista sempre contou com o apoio familiar. É verdade. Minha família sempre esteve do meu lado, como já havia dito, sabem. Só para trazer alguns exemplos. Minha mãe, quando fui recomendado, por exemplo, para estudar na Beira, ela é que estava lá comigo. Foi ela que me levou de Maromeu para Beira para poder conseguir estudar já em 2009. Então, ela sempre esteve presente. Não vou aqui retirar o papel do meu pai. Meu pai conseguia me levar de casa. Estou a falar de Tambara, nesse caso, onde agora moro,
até Caia de bicicleta, uma distância de mais ou menos 600 a 700 por aí quilômetros, 750 quilômetros, e de bicicleta isto, para poder conseguir apanhar comboio em Caia e poder me levar para a Beira para poder estudar. Ele sacrificou muito. Minha mãe, bom, aquela senhora, eu não tenho palavras para ela. Então toda a minha família tem sido uma grande bênção, tem me ajudado bastante. E sendo que este não é o curso dos sonhos, o que lhe motivou a seguir filosofia? Ah, meu Deus, essa pergunta é muito interessante por causa de uma coisa. É que me lembro logo dos passos que acabei seguindo quando entrei aqui para tentar sair da filosofia. Mas a filosofia não foi um acidente, não pode se tomar como um acidente. A filosofia é um curso muito especial, mas também como não, uma vez que o mundo é dominado pela filosofia, né? Pelas ideias. Então as ideias são importantes. Ora, eu sempre olhei de forma especial, indo à pergunta, não é? Olhei sempre de forma especial a filosofia. Embora não tenha sido aquele curso que queimava no meu coração, mas a filosofia sempre foi especial. E foi isso que acabou me motivando ainda a ficar na filosofia. E já agora até porque vejo muita especialidade nesse curso de filosofia. O meu curso dos sonhos foi sempre jornalismo, né? Jornalismo eu me apaixonei. Talvez também porque, enfim, já tive muito contato com a área de comunicação. E o que o Batista gosta mais de fazer nos seus tempos livres? Muito bem, eu gosto de conversar, converso muito. Converso muito, como a senhora jornalista pode ver. Já há muito tempo que estamos aqui a conversar. Gosto também de cantar, gosto de escrever, faço poesias. Poesia, eu amo poesia, poesia me identifica. Então eu amo poesia, amo muito poesia. Então, das várias coisas eu cito essas. As outras coisas acontecem assim por acaso, mas vivem em mim. E como técnico de comunicação social, que lembranças carrega do programa Visão Próspera de onde fez parte? A primeira lembrança é a questão de... Seria o próprio desejo de não conseguir sair da área de comunicação. Esse desejo ficou firme em mim e eu sempre não só gosto de fazer algo que tem a ver com a área de comunicação, mas também gosto de ouvir. Eu amo esta área. Eu acho que essa é a primeira lembrança. A segunda lembrança talvez não tenha muito a ver com a própria área de comunicação. Tem a ver também com o programa que eu fiz enquanto técnico desta área. Então eu aprendi muito. Aprendi a lidar com pessoas, aprendi a saber lidar com as diferenças. Bom, acho que é isso. E para além de estudante, o que o Batista faz atualmente? Bom, até quando se coloca esse tipo de questão, eu fico sem pensar o que responder. Porque eu faço muitas coisas às vezes ao mesmo tempo. Há dias estava a vender, por exemplo, material do escritório. Por algumas razões acabei cessando este negócio. Então, agora estou a idealizar a questão de restauração, que é o meu sonho também na área empresarial, que também gosto muito. Não diria que esteja parado, mas neste momento estou a refletir a melhor forma de voltar a mexer de forma mais organizada, o mundo empreendedor, melhor dizer, porque eu sempre vivi ali, já fiz muita coisa aí neste mundo, mas agora estou a me organizar da melhor forma. E tendo em conta o seu percurso até aqui, que mensagem gostava de deixar para os que estão a lhe ouvir? Olha, os desafios são para todas as pessoas. Todos nós temos desafios, mas depende de que forma você vai responder os desafios. Os problemas existem,
Agora, a diferença que vai existir entre aquele que se houver o conchego nos problemas e aquele que procura solucionar é a maneira como eles vão olhar para o problema. O problema nem é todo o problema. Também pode servir de via para você chegar a algum lugar. Olha só, por exemplo, pela ironia do destino, eu sou pessoa com deficiência na minha família que consegui chegar à universidade. De todos os que vêm na minha família, não conseguiram chegar aqui. Tá vendo? Tá ali o problema, que é a deficiência. Mas a maneira como foi olhada, bom, fui sim ajudado, claramente, a entrar, mas também há uma força interna que esteve aqui. E eu chamaria essa força, né, que vem de Deus, que me motiva. Mas também, quer dizer, há uma força, essa força individual também, eu acho, não é? Uma força individual que diz, olha, não pode parar. Desafios grandes, graves, já tive negativas, já tive momentos muito difíceis, mas eu disse, não, eu tenho que continuar. E aqui estou, até conseguir chegar na universidade. Foi por pena? Confesso-vos que não. Não foi por pena que cheguei aqui. Foi por muito sacrifício. Então, se até eu conseguir, você também, eu creio que você vai conseguir. Acima de tudo, nós temos que confiar em Deus. Muito obrigado. Muito obrigada, Batista Anfino, por ter partilhado sua história com os nossos ouvintes das rádios comunitárias. Estimado ouvinte, estamos nos momentos finais do nosso programa. A partir do mês de abril, o programa passará a chamar-se Mais Inclusão. Terá uma nova imagem nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde pode seguir-nos. Para tal, escreva Deficiência Moçambique. Não se esqueça de fazer a subscrição e ajude-nos a crescer. O programa Deficiência Moçambique está a caminho de 2 anos de existência na luta pelo bem-estar das pessoas com deficiência. Esteve na vossa companhia Sidney Bernardo na apresentação e Abdur Rahman na edição. Este programa teve apoio à produção da TV Surdo. Até uma próxima oportunidade. Deficiência em Moçambique.